Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar sobre os impostos na importação da China, tá? Então, se você tem interesse em entender mais sobre essa questão de tributação, fica comigo aí para a gente poder estudar mais sobre esse assunto. Até mesmo porque, né, todo mundo que faz importação quer saber quanto que vai pagar dos impostos aí e a gente tem que ter uma referência sobre isso, porque isso faz parte do planejamento inicial. Lembrando, então, de um detalhe importante, a gente tem dois regimes de tributação na importação. A gente tem o regime de tributação simplificada para quem importa por correio e remessa expressa até US$ 3.000, produtos que não precisam de licença de importação. Então, a gente pode entrar no regime de tributação simplificada e o imposto de importação vai ser sempre 60%, é valor fixo, não muda, tá? O ICMS aqui varia, depende de cada estado. Aí você tem que consultar o regulamento do ICMS do estado, onde está registrada a empresa importadora, para saber qual que é a alíquota do ICMS. Então, por exemplo, em Minas Gerais é 25% para quem importa por correio e remessa expressa, que eu acho muito alto. Acho que é a maior do Brasil hoje. São Paulo, para quem importa por correio, atualmente não tem cobrado o ICMS, é zero. E para quem importa por remessa expressa é 18%. Então, assim, estados diferentes, eles têm autonomia para definir essa questão do ICMS também de forma diferente. Mas o imposto de importação, no regime simplificado, que é imposto de importação ele é a nível federal, ele vai ser sempre 60%, tá? Então, lembrando que o imposto de importação ele incide sobre o preço da mercadoria, o frete e o seguro, se houver. Se não houver seguro, se desconsidera. Mas você vai pagar imposto em cima do preço da mercadoria, do frete e do seguro. E o ICMS ainda é pior ainda, porque o ICMS ainda entra o valor da mercadoria, entra o frete, entra o seguro e ainda entra o imposto de importação. E o ICMS ainda é um imposto que incide sobre ele mesmo, que a gente chama de cálculo por dentro. Você paga ICMS sobre o próprio ICMS. Então fica um valor bem alto também. Então a gente pode imaginar o seguinte: se você está em Minas, está importando o mesmo produto por correio de alguém que está comparando com uma outra empresa que está fazendo o processo por São Paulo, a empresa em São Paulo está tendo um ganho muito grande comparado com a de Minas. Não só em termos de margem de lucro, como o preço de venda vai ser bem melhor. O ICMS vai impactar bastante nesse caso aí. Já no regime de tributação normal, para cada NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, Código de Classificação Fiscal, a gente vai ter uma alíquota diferente do imposto de importação. Por isso que eu coloquei essa interrogação, porque não existe como eu colocar para você alíquotas. Por quê? Para cada produto, você tem que achar primeiro o NCM correto da sua mercadoria, para você saber depois qual que é a alíquota de cada imposto que vai incidir. Então, você vai ter uma alíquota para o imposto de importação, uma alíquota para o IPI, uma alíquota para o PIS, uma alíquota para o COFINS e também uma alíquota para o ICMS. Tá? Então, você vai ter que também entrar lá no regulamento do ICMS do estado, onde está localizada a sua empresa, saber qual que é a alíquota do ICMS. Lembrando que alguns estados, né, alguns importadores, eles têm regime especial na importação e pagam o ICMS com alíquota diferenciada. Então, isso também vai causar grande diferença aí no final das contas, né? Aí eu recomendo o seguinte: se você tem interesse em conhecer os tributos federais, aí você instala o aplicativo importador da Receita Federal no seu celular, ou você entra no simulador de importação da própria Receita Federal. Só que, igual eu falei, é da Receita Federal, não fala nada de ICMS. Aí a base de cálculo vai variar. Então, por exemplo, imposto de importação, você tem que pegar o valor da mercadoria, frete e seguro se houver. Aí, se você estiver fazendo uma importação marítima, por exemplo, também tem que colocar as despesas que a gente chama de capatazia, que é a movimentação da carga, para você calcular o imposto de importação. O PIS e COFINS, a base de cálculo é a mesma. Já o IPI, você pega a base de cálculo do imposto de importação e soma também o imposto de importação. E já o ICMS, a base de cálculo depende de cada estado, mas normalmente entra todos os impostos aí anteriores. Entra o valor aduaneiro, mais todos os impostos e mais outras despesas. Aí tem que entrar lá no regulamento do ICMS para saber qual que é a base de cálculo também do ICMS na importação. Então a gente tem dois regimes de tributação, o simplificado e o normal, tá? Se você vai fazer então, você pode fazer uma importação usando a empresa de remessa expressa no regime de tributação normal, não tem problema nenhum, tá bom? Só para lembrar desse detalhe. Agora o simplificado não, realmente é só correio e remessa expressa. Agora se você vai fazer importação aérea, marítima, aí sim, você vai, a gente chama de importação formal, né? Aí você entra no regime de tributação normal. Lembrando que eu estou falando aqui só dos tributos, só que tem as despesas não tributárias também. Aí tem que levantar para criar uma planilha e você chegar à conclusão, né, se sua importação do ponto de vista financeiro compensa ou não.
Lembrando que eu estou falando só dos impostos e despesas da importação, não estou falando dos impostos e despesas que vão incidir depois para você comercializar o produto no mercado interno, não. Aí isso varia, depende do regime de tributação que a sua empresa está. Vamos supor, quem é MEI tem um regime, quem é lucro real, lucro presumido é outro, quem é optante pelo simples é outro. Aí você tem que saber, tá? Aí depois você tem que somar, você cria uma planilha da importação, depois você adiciona os custos para comercialização do produto no mercado interno, para você chegar no seu custo, né? Adicionar seu lucro e chegar no preço de venda. Então, o certo é fazer isso aí, tá ok? Se precisar aí de uma consultoria ou um curso para fazer importação, entre em contato, ativa aí as notificações, que a gente está sempre colocando aí um vídeo aí por semana. E é isso aí. A gente vai se falando. Um abraço. Tchau, tchau.